Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 20. Leremos do 1º ao 5º versículo, do versículo 1 ao versículo 5. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Eu porei o meu rosto contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não o matar, eu porei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o extirparei do seu povo, bem como a todos os que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Grande Deus, acabamos de ler a Tua palavra, e ela é bastante enigmática para uma boa parte do Teu povo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muita gente não insiste, não se debruça na palavra para entender que o que está acontecendo hoje no meio da sociedade humana ainda é a presença do mesmo demônio chamado Moloque. Senhor, e nós estamos aqui para defender as verdades eternas, para avisar o teu povo, para alertar o teu povo quanto a essa atuação maligna no meio de uma sociedade corrompida e perversa. Senhor, que o teu povo acorde, que o teu povo desperte para essa realidade. Em nome de Jesus Cristo, usa-nos, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos aqui presentes e todos aqueles que estão cultuando virtualmente sejam enriquecidos, sejam alertados, sejam avisados pelo conteúdo que vem do coração do Pai para o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós todos passamos essa semana, assim, uma boa parte da semana após o acontecimento em Blumenau, tristes, realmente um lamento muito grande. Até porque quando a gente vê aqui os nossos netos, aqui a gente fica lembrando, quem tem neto, quem tem filho pequeno, só se for muito gelado, se for máquina, para não se sentir sensibilizado com o acontecimento de Blumenau. Para lembrarmos todas as crianças, inclusive as que não morreram, mas ficaram feridas, todas são filho único nas suas famílias. Então, isso dá para dizer que não foi uma coisa do acaso, foi uma coisa preparada. E possivelmente não tenha sido preparado no mundo humano. Não foi aquela pessoa. Aquela pessoa não tem raciocínio, não tem inteligência maligna ou para planejar isso tudo. Mas depois o próprio governador de Santa Catarina, o prefeito, todos eles falaram que dessa situação das crianças todas serem filhos únicos. E aí, um outro dado, desde pequenos estavam sendo
cuidados naquela creche. Então, queridos, hoje nós poderíamos até estar falando, e muitos púlpitos está se falando, né? É muito importante falar que Jesus não morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Isso é uma inverdade, porque o grande sinal que Jesus Cristo deixou para uma geração corrompida e perversa, segundo ele, é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, você vai contar sexta-feira, a partir da hora 9, se dá 3 dias e 3 noites no domingo. Não dá. Então, é só você pegar o ministério da última semana do Senhor Jesus, você vai ver que Jesus morreu na hora 9, da quarta-feira. E aí você vai ver 3 dias e 3 noites. E a narrativa do Evangelho, principalmente São Mateus, vai dizer, quando as mulheres chegaram no fim do sábado, quando já despontava o domingo, Jesus já não estava mais lá. Então, com toda certeza, Jesus ressuscitou no sábado. Porque essa era a grande argumentação da mudança no quarto mandamento do sábado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Jesus não ressuscitou no domingo. Isso é uma inverdade, é fake. Jesus morreu na quarta-feira, na hora 9, ou seja, às 3 da tarde, e ressuscitou provavelmente, ninguém sabe, mas provavelmente na hora 9 do sábado, pois as mulheres foram no fim do sábado, quando despontava o domingo, e ele já não estava mais lá. Conta 3 dias, 3 noites, você vai ver. Uma outra questão antiga, que foi retirada das enciclopédias atualizadas, mas as enciclopédias antigas, assim, uma seriedade muito grande de conteúdo, assim, com muita base histórica, dizem que o sábado era chamado sábado de aleluia porque era o sábado da ressurreição e não o sábado da malhação do Judas. Aí viraram tudo malhando Judas, mas na realidade o sábado de aleluia inicialmente era o sábado da ressurreição. Pega uma enciclopédia bem antiga, você vai ver isso. Mas nós não vamos falar sobre isso, gente. Nós vamos falar sobre Moloque, o exterminador do futuro. Não se assuste com essa imagem que a gente está colocando aí, mas é realmente para impactar. Uma das coisas que nós falamos no estudo da lição é que verdade promove impacto. Veja bem, a trama do filme O Exterminador do Futuro se desenvolve em torno de um ciborgue de nome O Exterminador do Futuro, enviado de volta no tempo para matar Sarah Connor, para impedir seu filho de liderar a luta dos humanos contra as máquinas. Qual é a ideia do inimigo? Qual é a ideia do inimigo? Eu mato o libertador do futuro. Então, esse povo está sem futuro. E isso começa a acontecer, e Deus, vocês viram, vocês ouviram, vocês leram esses 5 primeiros versículos do capítulo 20 de Levítico. Uma divindade, na realidade, é um demônio, não passam de demônios, todos são demônios. Então, tem classificações, mas uma hierarquia entre eles lá, de exército que existe, principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas no fundo são todos demônios. Um demônio se levanta como uma divindade no meio de um povo cananeu, e aí, notadamente, no povo dos amonitas, ele se levanta e começa, então, a influenciar, inclusive, o povo de Israel.
E o que ele fazia? Ele era feito uma estátua enorme, toda de ferro fundido, e acendia um fogo dentro muito forte, um fogo incandescente, e a temperatura, quando ela estava altíssima, vinham os pais e ofereciam às crianças, as colocavam naqueles braços hiperaquecidos, e as crianças, algumas já estavam mortas, outras eram colocadas vivas, e elas fritavam ali, morriam ali. E essa era a oferenda que era feita. E aí, você acha que esse demônio morreu? Não, o demônio até agora não morreu. O demônio vai morrer, todos os demônios vão morrer no lago de fogo e enxofre. Não adianta você pensar que aquele demônio lá que enganou gente lá atrás, aquela legião que estava no Gadareno, agora não existe mais. Não. Eles só vão morrer no lago de fogo e enxofre. Eles estão atuantes no planeta Terra. E esse Moloque está atuante? Está atuante. Só que, logicamente, com a evolução dos tempos, ele também evolui. E aí você vai ver um negócio terrível, que ele está atuante, e essa mensagem vai trazer, nós temos como tese nessa mensagem, um aviso: acorda, povo de Deus, para as novas modalidades do sacrifício a Moloque. Essa revolta que muitos têm em relação ao acontecimento de morte de crianças, e as crianças têm sido sacrificadas em escolas, muitas. Esses dias, aí, diz que num curtíssimo espaço de tempo, 41 crianças morreram, foram matadas. Nós podemos, dentro desse raciocínio que nós estamos desenvolvendo hoje, dizer que as crianças foram sacrificadas, sim, a Moloque. Moloque é que está promovendo isso tudo. Veja bem, Moloque é citado na Bíblia como um ídolo para o qual os amonitas prestavam culto, chegando a sacrificar crianças como oferendas. Olha só o que está acontecendo, gente. Prestem bem atenção. Uma estátua da divindade pagã Moloque, para a qual as crianças foram sacrificadas no mundo antigo, está agora sendo exibida. Isso já está há alguns anos, né? Na entrada do Coliseu em Roma, que foi designada como um importante local histórico para os cristãos, por causa dos mártires que morreram ali por causa da sua fé em Jesus no primeiro século depois de Cristo. Então, é mais ou menos assim, falou: coloca a minha estátua aí, que eu vou dizer, fui eu que matei esses caras. Foram os leões, mas na realidade eles foram oferecidos. Porque você tem que entender, o que é o exterminador do futuro? Ele vem lá do futuro, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Não sei como Satanás tem acesso a informações a respeito do nosso chamado, a respeito do nosso futuro. Então, eles usam, eu já ouvi isso, gente, eu enfrentei cara a cara esse demônio. Enfrentei cara a cara esse demônio. E uma das coisas que ele usa, uma linguagem que ele usa, é matar no ninho. Matar no ninho. Olha, veja bem, agora você pega Roma, é só inverter Roma. Amor invertido dá o quê? Roma. Olha lá, e a estátua está lá. A estátua de Moloque, fora do Coliseu, foi anunciada como a celebração da cultura e arte cartaginesas. Uma reconstrução da terrível divindade Moloque ligada às religiões fenícia e cartaginesa
é apresentada no filme apresentada no filme de 1914, Cabiria, corrigido por Giovanni Pastore e escrito por Gabriele D'Annunzio, será exibida na entrada do Coliseu para receber os visitantes da exposição, diz um comunicado da imprensa sobre os estados da exposição. Então, queridos, aonde está isso? Exatamente no lugar onde os cristãos foram comidos, destroçados pelos leões. Quantos daqueles cristãos seriam libertadores do povo de Deus no futuro, mas eles foram mortos? Porque as pessoas que eram escolhidas, que eram catadas, trazidas para dentro da arena, lá do lugar realmente do sacrifício para os leões pegarem, eram as pessoas que eram líderes, assim como aconteceu com a chegada dos espanhóis no meio dos povos maia, asteca, incas. Os mais inteligentes, eles foram mortos logo. Aqueles que seriam libertadores, eles matavam. Veja como Moloque age. E o povo de Deus está dormindo, deitado eternamente, berço esplêndido, não acorda para essas coisas que estão acontecendo. Acorda, povo de Deus, para as novas modalidades de sacrifício. O Salmo 127 diz: os filhos são o quê? Herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem. Olha como o filho é libertador. O filho é um libertador. O filho é dado por Deus, é herança do Senhor para ser um libertador. Olha só, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Isso é uma prova de que filho é libertador. O filho é dado para libertar o pai. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Acorda, povo de Deus, para as novas modalidades de sacrifício de Moloque. A primeira, aborto. O aborto. Nós já falamos algumas vezes aqui no Salmo 139, que o Salmo 139 é uma vacina contra o aborto, contra a cegueira vocacional e contra o sentimento de rejeição. Se você ler constantemente o Salmo 139, você vai entender. E você vai tirar da sua mente qualquer ideia de aprovação ao aborto. Tira mesmo. Se você ler, você que está me ouvindo agora, que é um ativista aí, dessa ideia de aborto, que está querendo entrar para valer no Brasil, preste bem atenção, leia os Salmos. Se você é bem intencionado, se você tem pureza ideológica mesmo, leia o Salmo 139 e você vai mudar. Porque o Salmo 139 fala de que nós fomos concebidos antes do encontro de um espermatozoide com um óvulo. O Salmo 139 diz que os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas quando nenhuma delas havia. Então, o aborto é isso que está acontecendo aí em larga escala nas periferias. As clínicas clandestinas que estão. O Moloque está trabalhando aí. E eles querem aprovar no Congresso. Eles querem aprovar
as leis para que isso se torne realmente uma possibilidade de uma maneira legal. E aí é Moloque trabalhando. Por quê? Como dissemos, cada criança que é morta é um libertador a menos no futuro, e Moloque sabe disso. Por isso, o exterminador do futuro vem para matar a mãe do garoto, a Sarah Connor, para impedir que o filho dela liderasse a luta dos humanos contra as máquinas. Máquina não, que está sendo colocada aqui, na realidade, são os demônios. Agora, veja, eu vou trazer uma lista agora de pessoas que foram livres. Eles estiveram no alvo do aborto, mas porque escaparam e tiveram a oportunidade de nascer, puderam realizar os seus próprios talentos. Todos temos o direito de nascer, não importa quantos erros alguém possa cometer, há sempre uma razão maior para a pessoa existir. Sempre vale a pena deixar cada um realizar o seu próprio show nesta terra. Tendo em vista, é quase impossível acreditar que os famosos, sobre os quais nós vamos falar agora, quase não nasceram. Se fosse o caso, o mundo não seria o mesmo sem eles. Primeiro, Steve Jobs, é isso o nome certo? Imagina a vida sem esse cara. Sem um Mac, um iPhone, um iPad. Se Joanne Schibler, a mãe, com então 22 anos, tivesse desistido de levar a gestação a termo, a tecnologia não seria como conhecemos hoje. Joanne, mãe biológica de Steve, engravidou do namorado sírio e decidiu colocar o bebê para adoção. Ela escolheu uma família financeiramente capaz de pagar os estudos do bebê, porém, quando os candidatos à paz descobriram que Joanne esperava um menino, recuaram, porque queriam uma menina. Joanne, a ponto de dar à luz e sem tempo de procurar uma nova família, acabou concordando de entregar o filho para um casal humilde. Jobs, em entrevista, declarou ser agradecido por não ter terminado em aborto. A lista é grande. Outro é Justin Bieber. Justin Bieber. Ele escreveu um livro e disse que, quando a sua mãe se viu grávida aos 17 anos, foi pressionada a realizar um aborto. Isso nunca foi uma opção. Eu sabia que não poderia fazer isso, revelou a mãe. A única coisa que eu sabia é que eu deveria manter a gestação. Eu não sabia como faria isso, mas eu apenas sabia que não poderia abortar. Aos 18 anos, deu à luz a Justin em Ontário, no Canadá, e o criou com a ajuda de seus pais, Bruce e Diane, a voz do cantor. O outro, vamos lá, não vai dar tempo para colocar a narrativa da vida dessas pessoas. Olha, Roberto Gomes Bolanhos, ou o conhecidíssimo Chaves, era para ter sido abortado.
né? Lá no México, quando a sua mãe grávida sofreu um acidente que quase morreu, os médicos recomendaram que ela abortasse. Aí ela falou assim: abortar? Eu? Respondeu a mãe. Ela defendeu a vida, a minha vida, disse o Roberto Bolanhos. E graças a ela estou aqui. Susan Boyle, é isso? Boyle. Cristiano Ronaldo. Celine Dion. Andrea Bocelli. Thiago Silva, o grande zagueiro da nossa seleção. E o ator Jack Nicholson. De vez em quando eu falo aqui sobre a menção no livro Maravilhosa Graça, de um filme no qual dois mendigos, eles, no final da tarde, numa cidade muito fria, se dirigem para o albergue e, no meio do caminho, eles quase tropeçam numa mulher largada na rua, uma mulher de rua mesmo. Aí um pergunta para o outro, aí são dois atores, o outro não me lembro qual é, mas um é o Jack Nicholson. Ele pergunta: o que temos aí? Olhando para a mulher, uma vagabunda, o outro responde. Mas e antes? Antes ela era uma prostituta lá no Alasca. Mas e antes? Antes ela era uma menininha. Falou: uma menininha é uma grande coisa, então vamos levá-la. Isso é fantástico. São os olhos da graça. Então, aí nós vamos lembrar no aborto. Já pensou uma jovem prendada da sociedade judaica se vê grávida sem ter consolidado ainda o compromisso do casamento? Já está casada, já existe um compromisso, mas ela fica grávida. E as pessoas começam a olhar na sua direção. Já pensou quanto que ela deve ter sido assediada por Moloque? Aborta, aborta. Toma aí umas garrafadas, negócios aí para perder essa criança. Sabe de quem eu estou falando? Falando de Maria. Outros, na Bíblia, você vai ver situações que aconteceram. Aborto é uma modalidade que mostra a permanência de Moloque como exterminador do futuro, porque os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Uma segunda modalidade pela qual Moloque ainda está atuando no meio da sociedade humana: casamentos e uniões abomináveis. Casamentos e uniões que não produzem nada, produzem aquilo que o Espírito Santo, através de Paulo, diz. Olha só. Romanos 1, do versículo 18 até o 32. Gente, tem que ler para que nós desmascaremos esse miserável que continua querendo anular o futuro, o potencial que Deus coloca no meio da sociedade humana através de vidas importantes, quando Ele olha para um casal confiável. Um casal confiável. E diz: esse casal é confiável para cuidar, para encaminhar uma pessoa importante para o futuro da humanidade. Olha como é que Moloque trabalha. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra
toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. É isso daqui. Através de uniões e casamentos abomináveis, não chega ninguém, não é produzido ninguém abençoador, não vem herança do Senhor, não vem. A sociedade fica infrutífera. O que nós estamos vendo? Uma sociedade cada vez mais envelhecida. Uma sociedade cada vez mais envelhecida. Em terceiro lugar, as novas modalidades do sacrifício a Moloque são as chacinas. Nós já falamos sobre isso. O que aconteceu nessa semana. Em pouquíssimo tempo, segundo as reportagens, 41 crianças foram sacrificadas a Moloque, sim. Esse último, como dissemos, com machadinha. E 4 morreram e 5 ficaram machucadas, feridas. Como dissemos, todas as crianças, filhas únicas dos casais. E por último, queridos e queridas, uma outra modalidade é a família unipessoal. Está crescendo cada vez mais, nas 2 últimas décadas, o tipo de família que mais cresceu no Brasil, e certamente no mundo também, foi a família unipessoal. O que é uma família unipessoal? É a família que tem a sua residência e nela só vive uma pessoa.
O que está acontecendo em muitos casamentos? O marido vive num flat e a mulher em outro, e eles tocam a vida. Assim, é o que está crescendo. Eu já, em alguns momentos, já falei aqui sobre um tipo de terapia que ajuda a moça que tem grande vontade de casar a fazer um casamento consigo mesma. Então, ela casa, ela se considera uma ótima companhia. Então, para que aquele desejo, aquela sede, aquela vontade de casar seja satisfeita com uma cerimônia bem glamurosa, com a qual ela casa consigo mesma. E ela se considera uma ótima companhia para si mesma. E aí, o que está acontecendo? Os libertadores que Deus quer colocar no meio da sociedade humana não vão surgir. Moloque continua agindo. Agora, o povo de Deus tem que acordar. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Para quê? Ainda mais, sois povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o termo que Pedro utiliza aí para falar dessa maneira para a geração é geneia. Ou seja, grupo de pessoas que vivem num determinado tempo. A geração atuante agora, ela tem que acordar para isso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Acorda, povo de Deus. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
A palavra continua atualíssima. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Quem está nas trevas não consegue enxergar as armadilhas, como disse o apóstolo São Paulo, os ardis, porque não desconhecemos os seus ardis, mas tem gente que desconhece. E é bem possível que tenhamos aí uns pseudo-evangélicos apoiando a liberação do aborto. Eu não posso fazer isso de maneira alguma, porque Deus já me usou para 2 ressurreições intrauterinas. 2. A criança estava... uma delas, a criança estava no hospital. A mãe estava no hospital para abortar. E eu fui visitar uma irmã, orei pela irmã, ungi a irmã, e quando estou saindo, o Espírito Santo falou, olha para o lado. Aí eu olhei para o lado, olhei para trás, melhor dizendo, estava lá uma jovem senhora, e eu perguntei para ela, você quer receber oração? Falou, se o senhor quiser. E eu já contei algumas vezes que foi o momento que pela primeira vez, com 36 anos de idade, eu senti aquilo que se chama íntima compaixão. E eu falei, lógico que eu quero, e muito mais do que eu, Deus quer te abençoar. Só que eu não sabia o que ela tinha, qual era o problema dela. Orei por ela, saí lá fora, procurei saber com a diaconisa que estava comigo, a diaconisa Elza Garcia, ela disse, essa mulher está aí para abortar. Foi feito ultrassom e a criança está morta no ventre dela. Aí eu falei, mas algo aconteceu. Passados uns 15 dias, encontrei com a irmã daquela outra irmã que eu tinha visitado. Procurei saber da irmã, ela disse que ela estava bem. E falei, e aquela outra mulher? Falou, pastor, Deus operou maravilhas. Resolveram fazer outro ultrassom e a criança estava viva. Outra pessoa vinda do baixo espiritismo, a irmã Rosana, algo grandioso aconteceu. Ela disse, sem medo de errar, que ela tinha um peso morto dentro dela. Mas naquela noite, nós oramos por ela. E à meia-noite ela viu 2 anjos de Deus chegarem, um de cada lado do seu quarto, e mexerem com a barriga dela, para a direita, para a esquerda, mexeram. E no dia seguinte, quando ela acordou, a criança estava se movimentando. Nasceu Jeremias. Então eu não posso aceitar esse tipo de coisa, porque coisas grandiosas Deus já fez. Eu já contei algumas vezes aqui do milagre que possivelmente seja mais do que a ressurreição, que é a cura da síndrome de Down em Aracaju. Então como é que eu posso aceitar esse tipo de coisa? Não pode. Deus, se Ele é autor da vida, é Ele que tem que ser consultado. Se as pessoas não têm assim, comunicação com Ele, não têm sintonia fina com Ele, o problema está na humanidade, mas não está em Deus. Deus é o autor da vida. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso eu estou falando em relação ao aborto. Mas e as outras questões que foram colocadas aqui, as outras modalidades? Mas nesse momento nós estamos dizendo que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecido o propósito de Deus para cada criança que Ele quer colocar no planeta Terra. Seja estabelecida a vontade de Deus. Deus vai enviar libertadores. Quando nós apresentamos uma criança, nós dizemos, não sabemos quem nós estamos segurando. Se um grande cientista, se um grande pastor, um grande missionário, se alguém altamente abençoador no planeta Terra. Nós temos que nos voltar
contra esse exterminador do futuro. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nós nos insurgimos, nós nos levantamos mãos santas, sem ira nem contenda, para decretar o enfraquecimento desse exterminador do futuro, que caiam por terra agora. Esse exterminador do futuro e os seus assessores, que caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que as famílias se sintam livres. Senhor, se alguém que está cultuando conosco passou por um problema dessa ordem, que o Teu Espírito Santo ministre nessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor, o projeto do Senhor para todas as famílias, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas ela faz o que agrada o coração de Deus.